Olá! Então, hoje eu estou gravando um vídeo rapidinho aqui de uma coisa que, se você vai começar a programar, tá? Você tem que otimizar seu tempo. Otimizar o tempo é o seguinte, se tem coisas que você faz sempre, por que você já não deixar no arquivo modelo padrão e você, tipo assim, colocando naquele arquivo modelo as coisas que você mais usa? Por exemplo, como é que se diz? Vamos aqui no exemplo que vocês vão entender. Isso aqui é o meu modelo padrão. Que nem no Word, a gente criava modelos e daqueles modelos a gente montava tudo em cima, né? Tipo assim, um contrato, né? Você criava um modelo naquele contrato, que era o ponto dot, que eu lembro que eu criava, né? E daquele ponto dot você só alterava. Então é mais ou menos assim, você faz assim já uma coisa que você sempre vai usar e eu estou criando a minha. Então você já pode pensar numa coisa para você não ficar toda hora escrevendo a mesma coisa. Toda hora declarando constante, toda hora declarando variáveis que você sabe que vai ter que ser declaradas, né? Então isso aí chama-se evitar o retrabalho, né? Então eu sempre começo aqui com... eu tenho aqui um menu principal, né? Eu tenho aqui um cadastro de clientes, eu tenho aqui um relatório, eu tenho aqui uma tabela de dados. Então é como se eu começasse automaticamente já. Vocês observem que aqui não tem colunas do lado, tá? Ele já tem, não tem linhas de grade. Eu não gosto daquelas linhas de grade, que é isso aqui. Eu não gosto disso aqui, ó. Eu não gosto dessas linhas de grade aqui. Eu gosto de fazer as minhas bordas, tá bom? Então aqui eu botei borda, aqui eu deixei sem nada, tá? O meu CAD cliente, observe que eu já tenho aqui, porque é um cadastro. A gente parte do princípio que ele não vai ser nem muito largo, nem muito comprido, que é para tipo assim, se eu puder botar num cadastro, de maneira que o usuário interaja sem ele mudar de tela, é interessante, tá bom? Ou então, ter menuzinho que ele vá, né? E aqui o meu menu principal. Então, toda coisa que eu faço, eu já começo com isso aqui, porque eu sei que vai ter, tá? Então aqui vamos ver o que eu boto aqui no app Scripts. No app Scripts, abrir aqui. Então eu já crio aqui um arquivozinho chamado navegação. O que é esse menuzinho de navegação? Ele já vem tudo preenchido. Para quê? Para essa função fcadclear, ela joga para o cadastro de cliente. A menu principal, ela tira do relatório do cadastro e joga para o menu. E aqui ele joga como é que é o nome? Pro relatórios. Ah, criei um novo, quer ir para lá? Chega aqui, Ctrl C, entendeu? Copio e colo aqui. E aqui eu já faço o nome da outra função. E aqui eu modifico o quê? O nome da aba que eu quero ir. E chamo essa função, tá? Isso eu dou o nome de, tipo assim, se eu vou usar toda hora, por que já não estar pronto no arquivo que eu vou começar a fazer? Em seguida, eu tenho um autoexec. O que é um autoexec? Eu chamo de autoexec porque eu sou do tempo do Clipper, do VBA, e a gente tinha aquelas coisas que se auto-executava. A gente chama de autoexec, que auto-executar, ou seja, sempre que abrir ele vai estar ali, tá? Então eu uso também essa function ou open aqui, que eu gosto muito de usar isso aqui, essa navegação aqui ao iniciar. Porque sempre que iniciar, eu gostaria que ele parasse no meu menu principal, porque o meu menu principal ele é o chamador de tudo. Se eu clicar aqui, eu vou para o cadastro. Se eu voltar aqui, eu volto para o menu. Se eu for aqui, vou para o relatório. Se eu clicar aqui, eu vou para o cadastro. Do cadastro, eu vou para o meu relatório. Eu fico navegando. Então, mas a minha base inicial é essa função aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa. E aqui são coisas que eu utilizo muito, como por exemplo, eu utilizo muito essa concha ver planilha. Se eu quiser trabalhar nessa planilha, se eu quisesse usar uma planilha de fora, eu usava essa outra concha aqui, que eu já abriria através desse comando OpenID. Aí eu colocaria uma barra aqui, tá? E ele iria buscar em outro arquivo de planilha, tá? Outra coisa também, aqui o que eu faço? Eu já crio as constantes, porque eu crio constante. Por que eu não uso o var aqui? Porque ela já cria de uma vez só, tá? Em qualquer lugar que eu me referir a essa variável menu principal,
como eu declarei como uma constante, de qualquer lugar eu vou poder acessar essa aba aqui, o FRM CAD-CLI, né? Então eu faço isso, eu sempre boto a variável, um V e um underline, aqui, tipo assim, porque, ó, FRM menu principal, é um formulário, é um relatório, que vem de report, e um TBL de tabela de dados que armazena. Então eu sempre sigo a mesma nomenclatura aqui e boto um V antes, tá? Por que esse TBL é minúsculo? É para identificar que as 3 primeiras letras é o tipo do objeto, é um formulário, um relatório ou uma tabela. E do lado vem o que? Vem o nome do objeto, né? Então, que a gente faz em VBA. Isso aqui é uma biblioteca que eu uso o Alert, porque eles estão descontinuando o browser MSGBox, a gente vai ter que usar como é que se diz? O Alert no lugar, tá? Então, o Alert, você consegue chamar ele depois que você declara essa variável aqui, você pega essa variável aqui de Wix, tá? Aqui eu declaro, se eu quiser a minha data, essa é a variável e a instrução que eu pego somente a data. Se eu quiser somente a hora, é essa aqui, tá bom? Tá vendo aqui que tá hora, minuto, segundo? E tá vendo MM aqui? Por que MM tá maiúsculo? Por quê? Porque MM é para ele saber que é mês, porque MM minúsculo é minuto e MM maiúsculo é mês. Por isso que tem esse negócio aqui. Detalhes que eu fui aprendendo com o tempo. Aí se eu quiser a minha data data e hora, eu faço a mesma coisa e aqui, né? Eu boto DD, MM, YY, hora, minuto, segundo, azinho, tá? Ou poderia, no lugar de fazer essa conste com uma só, chamando, eu poderia fazer uma mesclagem de VData, aí ele pegaria a data, mais um espaço em branco, mais a hora, tá? Só que, se eu posso usar essa daqui, para que eu vou usar essa daqui? Mas cada caso é um caso. Um negócio que eu uso muito também é quem logou. Essa função aqui eu uso muito, por quê? Porque eu consigo pegar aqui o Gmail de quem está aqui, tá vendo aqui, ó, tá? Então, isso aqui a gente usa muito para saber quem anda mexendo e fazendo o que na nossa planilha, né? Eu já fiz várias coisas de auditoria aí. Aí aqui, coisinhas para lembrar. Tipo assim, eu tive um problema danado para esse tal desse getRange aqui. O getRange, eu nunca lembrava quem era aqui. Quem vinha primeiro. Agora eu decorei. Mas decorei de tanto vir aqui e ver o quê? Que no começo ele começa... O getRange tem 4 parâmetros às vezes. Então ele pega o quê? Linha inicial aqui, coluna inicial aqui, linha final aqui e coluna final aqui. Beleza? Então, aqui eu já fiz como é que se diz assim, um manualzinho para mim de como usar o getRange, que eram as coisas que eu tinha mais dificuldade, né? Aqui eu, né, no começo me enrolava com diferente, com igual, né? Com AND, com OR, né, com OU para fazer as comparações, e aí eu copiei e fiz aqui, né? Isso aqui faz parte do meu negócio. O interessante é que você faça o seu, tá? Você bote as coisas aqui, porque isso aqui são módulos que a gente pode fazer aqui, você pode fazer num só, certo? Não precisa ser em 4, né? O importante é que você faça o seu para economizar tempo das coisas que você tem mais dificuldade, né? Aqui são algumas funções modelo que eu uso aqui, como usar o alert, como ocultar linhas, como usar o toast, aqui como gerar um ID único, que pode ser dessa maneira ou dessa maneira, e como achar a última linha de um range, né? Então, é isso. A ideia é o seguinte, que vocês façam, eu esqueci o nome disso, é modelo, tem um nome técnico, tá? Tem um nome técnico, mas eu não estou lembrado agora. Existe um nome que, tipo assim, quando você abre, ele já vem com as coisas, tudo que você usa sempre. Então, nada melhor que você fazer o seu modelo para quando você abrir, você não tem que ter aquele retrabalho de declarar. Você botou, poxa, variáveis diferentes aqui. Aqui você botou, vamos dizer que não seja TBL dados, seria TBL dados X. Pô, beleza. Mas peraí, aqui tá TBL, né? Cadê? TBL, AutoExec, aqui TBL, dados. Aí você bota aqui um X e ele vai acertar, certo? Se quiser ainda, bota um X aqui, né? Você muda
né? Aí, eu quero uma outra biblioteca, uma outra aba. Chega aqui, cria mais uma concha aqui e coloca. Só que você olhando assim, você já sabe como é que se cria uma constante. Então você pode acreditar que isso, tipo assim, no começo vai te ajudar muito, né? Agora eu lembrei, né? No Axis a gente chamava de RAD, que é desenvolvimento rápido de aplicativos, tá? Chama-se assim, coisas já prontas para que você usar. Para que você vai ficar, se você usa toda hora uma data para colocar num campo, para que você vai fazer isso se você já pode ter ela toda preparada aqui? Aí é só fazer o seguinte, ó. Bota aqui, usa o que você quer, ou então cria aqui um modelo só para isso, e quando você quiser, vem aqui e pega essas coisas aqui, né? A ideia é passar o seguinte, a ideia é passar que você use, crie o seu modelo. E é isso aí, foi rapidinho, e é isso aí, valeu.